paz, igreja do Senhor, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. E hoje a minha palavra é sobre missão. E aí eu pergunto, você como cristão, qual a sua missão aqui na terra? Novamente, qual a sua missão aqui na terra? Será que nós estamos realmente cumprindo a missão de Cristo? Será que realmente estamos sendo embaixadores de Cristo aqui na terra? Será que realmente estamos sendo mensageiros de Cristo aqui na terra? Hoje eu vou falar pouco, porque eu vou passar tudo que a palavra tem nos respondido. E aí a nossa palavra começa com o livro de João, capítulo 17, versículo 18. Quando Jesus estava fazendo uma oração aos seus discípulos. E Jesus disse assim: do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, ou seja, Deus para Cristo, eu dei a eles uma missão no mundo, ou seja, Cristo para nós. Mas será que estamos cumprindo a missão? Olha o que Paulo, num discurso que ele estava fazendo aos anciãos da igreja de Éfeso, ele diz: a coisa mais importante é que eu cumpra minha missão. O trabalho que o Senhor Jesus me deu para eu fazer. Será que nós estamos cumprindo nossa missão? E aí nós vamos separar aqui em 3 tópicos. E o primeiro, cumprir a missão é prosseguir no que Jesus nos deixou. A nossa primeira missão é prosseguir a missão de Jesus. E nós devemos continuar o que Jesus começou. Porque ele repete 5 vezes, de 5 formas diferentes, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu vou trazer aqui para vocês, livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Então ele está dizendo para nós fazermos discípulos. Aonde? Dentro da igreja? Dentro de casa? Não, em todas as nações. Olha só, no segundo livro, o que ele diz? Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Talvez só agora, com esse Covid-19, nós estamos tendo a oportunidade de levar a palavra ao mundo. Estamos tendo a oportunidade de entrar dentro das casas, porque até então parece que todas as igrejas só querem viver naquela comunidade da igreja e mais nada. E é isso que Jesus quer de mim e de você, que preguemos para todas as nações. E estamos tendo a oportunidade de entrar dentro da tua casa dessa forma, usando as redes sociais, usando as mídias, as ferramentas dadas para nós. Continuemos. Olha o terceiro livro, o que diz? Em Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 47. Foi isso que eu lhe falei quando ainda estava com vocês. Olha o que Jesus disse. Que era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito que estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão dos pecados. A quem? A todas as nações, começando por Jerusalém. Novamente, Cristo repete: se a gente quiser cumprir a missão, e a missão que está nele é pregar para todas as nações. Continuemos. 4º livro. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí Jesus Cristo está dizendo que ele te envia para cumprir todas as missões dadas por ele, ou seja,
pregar o arrependimento, pregar o perdão. A quem? A todas as nações. Quinto livro, em Atos, capítulo 1, versículo 18. Porque muitos dizem assim: eu não dou conta, Pai. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho coragem. Eu não tenho perfil. Mas aí Atos te responde assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, se você não está fazendo nada, é porque ainda não chegou o poder em você, tá bom, meu querido? E serão minhas testemunhas. Aonde? Dentro da sua igreja? Dentro da sua casa? Não. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus, nos 5 primeiros livros, Ele me chama, Ele te chama para nós cumprirmos a missão dEle, seguindo Ele em todas as nações. 2. Cumprir a missão é um grande privilégio. Só que aí para respondermos isso, nós temos que voltar no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz: você deve adverti-los para que eles possam viver. Quem? Todas as nações. Se você não falar, não advertir os ímpios de parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu colocarei sobre você, sobre mim, a responsabilidade pela morte deles. Nós somos responsáveis. Quantas pessoas tiveram suas vidas ceifadas nessa Covid? E quantas ouviram a minha e a tua palavra de arrependimento? E aí? E aí? Então nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos um grande privilégio como missão, mas nós temos também uma grande responsabilidade. Olha o que Paulo diz, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. Deus nos tem dado o privilégio de falar a todos para se aproximarem e se reconciliarem com Ele. E lá no versículo 20, o Paulo chama eu e você de embaixadores de Cristo. Embaixador é o quê? É trabalhar em todas as nações. É falar com todas as nações. Estamos cumprindo essa missão? Estamos falando de Deus para todas as pessoas? Será? O pastor Rick Warren, ele escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Ele fala mais ou menos assim numa parte do texto, que se você conhecesse um vizinho que tivesse câncer ou AIDS, e você conhecesse o remédio para essa cura e não falasse do remédio, você seria um assassino, você seria um criminoso. E você que conhece a paz, a saúde, o perdão e a vida eterna e não apresenta para as pessoas, você é o quê? Se nós conhecemos a palavra de Deus e não divulgamos a todas as nações como um cumprimento de Jesus Cristo, diz, nós somos o quê? Um criminoso também. E aí nós somos responsáveis pela morte de cada um que morreu sem conhecer a Cristo. 3. E último, cumprir a missão é fazer a diferença no destino eterno das pessoas. Nós temos que fazer a diferença. Não adianta ser crente só dentro de igreja. Não adianta ser pastor só dentro de igreja. Não adianta ser isso só dentro de igreja. Nós temos que fazer a diferença em todas as nações. Olha o que diz João, no capítulo 9, no momento em que Jesus estava curando um cego de nascença. Lá no versículo 4 diz assim: todos nós devemos rapidamente, não é daqui um mês não, é rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues por aquele que me enviou. Ou seja, cumprir tudo que Jesus Cristo nos deu para fazer aqui na terra. Pois resta pouco tempo antes que caia a noite e o trabalho chegue ao fim. E aí, você está preparado para cumprir a missão? E aí Paulo, ele nos orienta lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 16. Aproveitem
ao máximo cada oportunidade. Se tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Repetindo, aproveite ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Você está aproveitando? Você está cumprindo a missão? Você está falando de Cristo? Você está aproveitando esse momento, entrando nas casas para falar de Cristo? O filósofo William James, um grande filósofo e psicólogo lá nos Estados Unidos, ele tem uma frase lá na internet assim: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. E o que sobrevive à vida? A salvação. Estamos pregando a salvação? Será? Estamos cumprindo a missão? Será? E aí, olha o que o Paulo diz: se eu e você falharmos, tá? Em tudo aquilo que Deus deu para mim e para você, Ele deu uma vida para que nós vivamos para Ele, por Ele. Então nós temos que viver por Ele e para Ele. E aí Paulo diz lá em Atos capítulo 20, versículo 24: minha vida não tem nenhum valor a menos que eu use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo. Obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. Ei, eu e você estamos cumprindo a missão? Será que estamos prosseguindo na missão de Jesus Cristo? Será que estamos tendo esse privilégio realmente de ter essa responsabilidade de falarmos de Cristo? Será que estamos fazendo a diferença na vida eterna das pessoas? O Senhor está me chamando e te chamando. Ei, cumpra o ide e não o vinde. Nós temos que ir até as pessoas e não esperar que as pessoas venham até a mim e a você. Ei, eu espero que você tenha entendido. Cumprir a missão aqui nessa terra é o melhor para mim e para você. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.